Pessoal do sexto período, tudo bem? Nós vamos continuar nossas aulas de processo civil 3, certo? Através aqui dos vídeos que serão postados e enviados para vocês. E de acordo com o que vocês lembram das últimas aulas, nós trabalhamos os recursos de apelação, agravo de instrumento, certo? E foi passado um trabalho para vocês sobre embargos de declaração, embargos de divergência e agravo interno. Nós veremos a possibilidade e a necessidade de gravar um vídeo sobre esses três últimos recursos para que a gente preste alguns esclarecimentos e vocês tirem algumas dúvidas diante do trabalho que vocês fizeram. Na aula de hoje a gente vai ver recurso ordinário constitucional, recurso extraordinário e recurso especial. Nós vamos iniciar vendo o recurso ordinário constitucional. Os artigos que se referem a esse tipo de recurso estão na Constituição Federal, mais especificamente no artigo 102, inciso 2º da Constituição Federal, que é o recurso ordinário constitucional direcionado ao Supremo Tribunal Federal. E temos também no artigo 105, inciso 2 da Constituição, que é o recurso ordinário constitucional remetido ao Superior Tribunal de Justiça. Fora esses artigos da Constituição, temos a previsão legislativa sobre esse recurso nos artigos 1027 a 1028 do Código de Processo Civil, certo? Eu peço que vocês deem uma lida nesses artigos, que constam também nos slides passados, para vocês poderem acompanhar a explicação da aula. Diante do que vocês viram no material doutrinário repassado para vocês e do que a gente já começou a falar aqui, nós podemos verificar que a competência para o julgamento desse tipo de recurso, que é o recurso ordinário constitucional, ela é de dois tribunais, o Supremo Tribunal Federal ou o Superior Tribunal de Justiça, certo? E nós vamos ver as hipóteses de cabimento mais à frente. Ao analisarmos esse recurso, tanto na parte da legislação quanto na parte doutrinária, nós podemos verificar que esse recurso ele tem uma fundamentação livre. E nós já falamos sobre isso quando tratamos da teoria geral dos recursos. O que é um recurso de fundamentação livre? Um recurso de fundamentação livre é aquele em que o recorrente ele não tem uma limitação, certo, fática para colocar naquele recurso, não pode falar somente de determinados tipos de coisas, como a gente já falou, o recurso especial e extraordinário. Que esses dois recursos, eles têm uma fundamentação vinculada e não livre. E por que isso? Porque no recurso extraordinário, eu apenas posso discutir alguma questão constitucional pré-questionada. E no recurso especial por STJ, eu só posso discutir aquelas questões infraconstitucionais delimitadas na Constituição Federal. Então, verificamos que existe uma vinculação da matéria que pode ser tratada desses recursos. Diferentemente, o recurso ordinário ele tem fundamentação livre e não existe uma delimitação legal das questões que podem ser tratadas por esse recurso, certo? Diferentemente também do recurso especial e extraordinário, como veremos mais à frente, o recurso ordinário ele dispensa o pré-questionamento. Nós vamos estudar o que é pré-questionamento quando formos ver os requisitos e características comuns aos recursos excepcionais. Verificando também a legislação e a doutrina sobre o recurso ordinário, podemos verificar que ele não tem efeito suspensivo automático. Nós já vimos o que é o efeito suspensivo, quando tratamos da teoria geral de recursos, e também quando falamos dos recursos de apelação e agravo de instrumento. O recurso ordinário ele não tem esse efeito suspensivo, que é justamente o de suspender a eficácia, os efeitos da decisão que ele impugna. No caso da apelação, impugna a sentença, ela tem efeito suspensivo como regra, como vimos, a apelação tem efeito suspensivo como regra, e as exceções estão previstas no Código de Processo Civil, certo? Alguns estão no Código de Processo Civil, como já vimos, e nesse caso, suspende-se os efeitos da sentença. No caso do recurso ordinário, não existe esse efeito suspensivo como regra, op legis, como já falamos. Então, se eu interpor um recurso ordinário, eu não vou suspender a decisão contra a qual eu estou recorrendo.
para que ocorra essa suspensão, eu preciso fazer esse requerimento. E como é que eu faço esse requerimento? O requerimento para se atribuir ao recurso ordinário um efeito suspensivo, ele está previsto no artigo 1029, parágrafo 5º do Código de Processo Civil. Eu peço que vocês abram o Código de Processo Civil para visualizar esse artigo e esse parágrafo que foi falado. Quando nós olhamos o artigo 1029, parágrafo 5º, nós verificamos que é o artigo e o parágrafo que tratam da atribuição de efeito suspensivo aos recursos extraordinário e especial, que também não possuem efeito suspensivo op legis, certo? De acordo com o parágrafo 5º, o pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou recurso especial, que também se aplica ao recurso ordinário, poderá ser formulado por requerimento dirigido, no inciso 1º, ao Tribunal Superior respectivo, no período compreendido entre a publicação da decisão da admissão do recurso e sua distribuição. Nesse caso, o relator que vai decidir sobre a aplicação do efeito suspensivo, ele fica prevento para julgar o recurso. No caso do inciso 2, se o processo já tiver sido distribuído para um relator, será competente para decidir sobre esse pedido de efeito suspensivo o relator do recurso. E de acordo com o inciso 3º, esse pedido de suspensão deverá ser remetido para o presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido, no período compreendido entre a interposição do recurso e a publicação da decisão de admissão do recurso, assim como no caso do recurso ter sido sobrestado nos termos do artigo 1037. Então, analisando esse parágrafo 5º do artigo 1029, nós vemos qual é o procedimento que deve ser aplicado quando queremos pedir a atribuição de efeito suspensivo para o recurso ordinário constitucional, recurso especial e recurso extraordinário. Porque, como já falado, esses recursos não têm o efeito suspensivo automático. O prazo para interposição do recurso ordinário, igualmente a maioria dos recursos, é de 15 dias, certo? E quais são as hipóteses de cabimento do recurso ordinário constitucional? Nós vamos ver primeiro as hipóteses de cabimento desse recurso perante o Supremo Tribunal Federal. Se vocês abrirem a Constituição, no artigo 102, no inciso 2º, verão que se diz que o Supremo Tribunal Federal ele terá competência para julgar o recurso ordinário nos casos em que existe uma decisão em habeas corpus, mandado de segurança, habeas data, mandado de injunção, que sejam decididos em única instância pelos tribunais superiores, se denegatória a decisão. Esse é o primeiro caso de cabimento de recurso ordinário para o STF. Nesse caso, nós podemos ver que esses remédios constitucionais, habeas corpus, mandado de segurança, habeas data e mandado de injunção, 4 remédios constitucionais, eles devem ter sido julgados em única instância por um tribunal superior, ou seja, tem que ter sido julgado por um tribunal superior, STJ, TSE, TST, certo? E essa decisão desse tribunal superior tem que ter negado esses remédios constitucionais, o que se requeria nesses remédios constitucionais. Então, são remédios constitucionais julgados em única instância por um tribunal superior e a decisão desse tribunal tem que ter sido denegatória, certo? A segunda hipótese de cabimento de recurso ordinário perante o STF é no caso de crimes políticos. Quando vamos ver as hipóteses de cabimento do recurso ordinário perante o STJ, previstos no artigo 105, inciso 2º da Constituição Federal, nós vemos, em primeiro lugar, que será cabível recurso ordinário para o STJ nos casos em que é julgado o habeas corpus em única ou última instância por quem? Pelos tribunais regionais federais ou pelos tribunais dos estados, Distrito Federal ou territórios, quando a decisão for denegatória. A segunda hipótese prevista pela Constituição Federal é quando
houver julgamento de mandado de segurança em única instância pelos tribunais regionais federais ou pelos tribunais dos estados, Distrito Federal ou território, e que essa decisão seja denegatória. Então, podemos ver uma certa semelhança dessas duas hipóteses com a hipótese do inciso, ou melhor, da alínea A do inciso 2º do artigo 102, que prevê as hipóteses de recurso ordinário para o STF. No caso do STJ, vai caber, quando for os remédios constitucionais do habeas corpus e mandado de segurança, julgados em única ou última instância por TRFs, pelos tribunais dos estados, certo? Do Distrito Federal e Territórios, e quando também a decisão for denegatória. A terceira hipótese de recurso ordinário perante o STJ é quando nas causas em que forem partes Estado estrangeiro ou organismo internacional de um lado e de outro município ou pessoa residente ou domiciliada no país. Que essas causas, como vocês já devem ter visto na parte de competência, é julgado pela Justiça Federal. Mas qual é o procedimento que se adota para o julgamento desse recurso ordinário? Acompanhando pelos slides que eu passei para vocês podem observar que eu delimitei 2 tipos de procedimento. Na verdade, 3. Que é o procedimento do recurso ordinário contra acórdão. O segundo, que é o procedimento do recurso ordinário contra decisão de sentença. E o terceiro é o recurso ordinário contra decisão interlocutória. No primeiro caso do recurso ordinário contra acórdão, vocês podem verificar aí que a primeira coisa que se faz, que eu falo, é da interposição. Nesse caso, o recurso ordinário vai ser interposto, ou seja, vai ser apresentado e endereçado ao presidente ou vice-presidente do Tribunal ACOR. O que é o Tribunal ACOR? É o tribunal que profere a decisão recorrida. Então, a petição desse recurso, quando atacar um acórdão, ele vai ser interposta e dirigida no tribunal que proferiu o acórdão recorrido. E tem que ser endereçada ao presidente ou vice-presidente desse tribunal. Tendo feito a interposição, o que é que o Tribunal ACOR vai fazer? Ele não faz o juízo de admissibilidade. Como a gente viu em apelação, que o juízo recorrido, ou seja, o juízo ACOR, que foi que proferiu a sentença, ele não tem o direito, o dever legal e direito legal de fazer um juízo de admissibilidade. Ele apenas intima a parte contrária para apresentar contrarrazões, espera as contrarrazões serem apresentadas e envia o processo para o tribunal. Da mesma forma aqui, o Tribunal ACOR, que proferiu o acórdão, ele vai apenas intimar a parte contrária para que, querendo, apresente contrarrazões dentro de 15 dias e após apresentadas essas contrarrazões, ou após escoado o prazo de 15 dias inalbis, sem que a parte contrária tenha apresentado as contrarrazões, o Tribunal ACOR ele vai enviar o processo para STF ou STJ. No procedimento do recurso ordinário interposto contra sentença, como é que vai se dar o procedimento desse recurso? Primeiro, a interposição vai ser perante o juízo que sentenciou, tal como a apelação. Você vai interpor esse recurso ordinário perante o juízo, certo? O juízo também não vai fazer o juízo de admissibilidade do recurso, ele vai apenas intimar a parte contrária para apresentar as contrarrazões. Escoado o prazo de 15 dias para contrarrazões, envia para o STF ou STJ. E no caso do recurso ordinário contra a decisão interlocutória, nos casos em que é proferida essa decisão por um juiz federal nas causas internacionais, como vimos. Nesse caso, a interposição do recurso vai ser endereçada diretamente ao tribunal que vai julgar o recurso, ou órgão ad quem, que é justamente ou STF ou STJ. Não vai passar por aquela tramitaçãozinha. Juiz ACOR, intima contrarrazões para depois enviar. Vai ser endereçado diretamente para o juízo ou tribunal que vai julgar o recurso. Tendo feito um apanhado geral sobre o recurso ordinário,
com relação à questão de sua admissibilidade, prazo, os requisitos extrínsecos, né? E a questão do efeito devolutivo, que vimos que a fundamentação não é uma fundamentação vinculada. Nós vamos passar agora a analisar os recursos extraordinário e especial. E como é que vai se dar essa análise inicial? Nós vamos fazer uma análise inicialmente das características gerais e comuns a esses dois recursos, porque ambos são recursos excepcionais, certo? Não obstante cada um ser uma espécie desse gênero, mas que tem muitas características em comum. E depois que analisarmos as características em comum, nós vamos passar a analisar as características específicas de cada um, tá certo? No final da aula, eu vou passar os modelos, eu vou enviar os modelos para vocês de cada um desses recursos para que vocês possam visualizar como eles são feitos. Com relação ao recurso especial e extraordinário, a legislação que vocês devem ler é a seguinte: da Constituição Federal, eles estão previstos no artigo 102, inciso 3º, que é o recurso extraordinário para o STF, e no artigo 105, inciso 3º, que é o recurso especial para o STJ. No Código de Processo Civil, esses recursos estão previstos nos artigos 1029 a 1041. Eu peço que vocês leiam esses artigos para que possam compreender o procedimento e os requisitos desses recursos e possam acompanhar mais satisfatoriamente as aulas. Então, os recursos que iremos tratar agora são espécies do gênero recursos extraordinários em espécie, certo? Os recursos extraordinários é um gênero, dos quais são espécies o recurso extraordinário em sentido estrito, que é aquele que se remete ao Supremo Tribunal Federal, e o recurso especial. O prazo para interposição desses recursos também é um prazo de 15 dias, que também é o mesmo prazo para as contrarrazões, certo? E quais são as características comuns a esses dois recursos? O que é que podemos falar como características comuns? A primeira característica comum entre esses dois recursos é a questão da fundamentação. Diferentemente do que falamos com relação ao recurso ordinário, os recursos especial e extraordinário, eles têm uma fundamentação vinculada. E o que é uma fundamentação vinculada? Em primeiro lugar, os recursos extraordinário e especial, de acordo com a legislação aplicável e a jurisprudência, só pode ser feita reexame de questões de direito. O que é isso? Isso quer dizer que eu não posso entrar com recurso especial e extraordinário para discutir questões de fato que foram objeto da instrução do processo. Por exemplo, no caso de uma ação de indenização, que eu utilizei como exemplo para o 5º período, em que eu dei entrada contra uma empresa que vendeu um equipamento de raio-x para um dentista, para que ele abrisse uma clínica de radiologia e tirasse raio-x dos pacientes para fazer a documentação ortodôntica. E esse equipamento deu um defeito que impossibilitou aquele dentista de continuar com a sua clínica radiológica, pois os ortodontistas que pegavam essa documentação não tinham como fazer o tratamento ortodôntico dos seus pacientes, porque os raios-x saíam com várias falhas. Enfim, então a questão de fato discutida nesse processo era se o equipamento vendido ele tinha um defeito que o tornava inservível para o fim ao qual era destinado. Essa era a principal pergunta e era o fato que deveria ser provado pelo autor, que existiu o defeito, ou pelo réu, que não existiu o defeito. Então, toda a instrução do processo baseou-se nesse fato probando, certo? Só que existiam discussões de direito ao redor dessa questão fática. Uma das questões de direito foi justamente a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso dos autos, inclusive que gerou a interposição de um recurso especial no processo. E como se deu isso? Na decisão interlocutória da ação, na petição inicial eu fiz um pedido de liminar
de tutela de urgência, tutela provisória de urgência. E na decisão interlocutória do juiz, ele concedeu a tutela provisória de urgência requerida por mim, em favor do meu cliente. E nessa decisão, ele já analisou a questão da aplicação do Código de Defesa do Consumidor e, nos termos do que foi pedido pela inicial, ele determinou a inversão do ônus da prova, facilitando a defesa do direito do meu cliente. Então, quando ele inverte o ônus da prova, vocês já viram isso em direito das provas, ele coloca como um encargo, como um ônus da outra parte, comprovar que o que eu estou dizendo é mentira. Então, o que foi que aconteceu? Da decisão interlocutória, nesse caso, foi a outra parte, ela interpôs um agravo de instrumento. O agravo de instrumento foi admitido pelo Tribunal de Justiça. A gente lembra, né, que agravo de instrumento ele é interposto diretamente no órgão que vai julgar o recurso. Então, foi interposto esse agravo de instrumento diretamente no tribunal. E o tribunal admitiu o agravo de instrumento e começou a discutir no tribunal se era aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor com a inversão do ônus da prova ou não. Porque, de acordo com a alegação do réu, que era agora recorrente e agravante, o dentista, que era o autor da ação, ele não tinha hipossuficiência técnica e não poderia ser enquadrado como consumidor por não ter essa hipossuficiência. Então, a discussão foi sobre hipossuficiência técnica e se, com base nisso, se poderia aplicar o CDC ao caso. E aí o tribunal concordou com a adesão do juiz de primeiro grau e manteve a decisão interlocutória. E aí esse recorrente foi até as últimas instâncias, embargou, pré-questionou a matéria, que seria a aplicação desse CDC, que é uma legislação infraconstitucional federal, e também com base nas decisões do STJ, que trabalha sobre a caracterização de consumidor, que ele tem uma teoria mitigada sobre isso nas suas decisões, na sua jurisprudência, e começou a discutir isso pré-questionando para chegar a interpor um recurso especial no STJ, que assim o fez e foi julgado improcedente. Mas qual é a grande questão aí? O que é que eu estou querendo explicar a vocês com todo esse exemplo? Que é possível a parte discutir nas instâncias extraordinárias, STF, STJ, questões de direito, como esse. A questão-chave de direito probatório é o quê? A existência ou inexistência de defeito no equipamento. Essa questão, de fato, eu não posso levar para o STJ, porque isso aí tem que ser analisado através da instrução do processo. E essa instrução deve acontecer nas instâncias ordinárias, no juízo que está julgando aquela demanda. Eu só posso levar para o STF e STJ, a título de recurso extraordinário e especial, questões de direito, ou seja, jamais poderia chegar como fundamento de um recurso especial ou extraordinário a questão se aquele equipamento ele tem ou não defeito, porque isso aí vai existir na instrução do processo. Mas eu posso levar ao STF e ao STJ a discussão se naquele processo é aplicado o Código de Defesa do Consumidor diante do entendimento jurisprudencial do STJ sobre o Código de Defesa do Consumidor, que é uma legislação infraconstitucional federal. Então, nesse caso, vejam que não existe uma discussão de fato, mas existe um reexame da matéria de direito. É isso que eu quero dizer quando eu digo que esses recursos têm uma fundamentação vinculada e dentro desse universo de fundamentação vinculada existe uma obrigatoriedade de reexame apenas de questões de direito. No outro giro, e complementando essa questão de fundamentação vinculada, temos que os recursos especial e extraordinário, eles têm hipóteses de cabimento bem específicas, ou seja, a discussão jurídica que deve existir nesses recursos, ela é muito bem delimitada pela Constituição Federal, nas alíneas previstas no artigo 102, inciso 3º, e 105, inciso 3º. Então, essa complementação de
reexame de questões meramente de direito e as hipóteses de cabimento bem delimitadas pela Constituição levam-nos a defender que a fundamentação desses recursos é uma fundamentação vinculada. A segunda característica em comum que esses recursos têm é a questão de impossibilidade de reexame de provas, que isso já é uma decorrência lógica da primeira característica que vimos. Se eu digo que na primeira característica existe a fundamentação vinculada, e é uma fundamentação vinculada a apenas reexame de questões de direito, eu, como consequência, estou dizendo, em outros termos, que é impossível reexaminar provas, as provas produzidas nas instâncias ordinárias. Por quê? Justamente porque eu não posso discutir fatos, certo? Então, essa é a segunda característica desses recursos, a impossibilidade de reexame probatório. Isso está esculpido nos enunciados das súmulas, nos enunciados 279 da súmula do STF e no enunciado 7 da súmula do STJ, certo? Outra coisa, existe a possibilidade da interposição dos recursos extraordinários, extraordinário e especial, para discutir a questão da valoração da prova, que é diferente. Uma coisa é eu dizer que esses recursos extraordinários não podem reexaminar as provas produzidas, ou seja, no caso que eu falei para vocês, eu não posso entrar com recurso especial e extraordinário para discutir se a prova pericial, que nesse processo foi deferido o pedido do réu para ser feita uma prova pericial no equipamento e verificar se realmente ele tem um defeito ou não. Então, eu não posso discutir nesses recursos extraordinário e especial se a conclusão daquele laudo pericial. Se realmente o objeto tem defeito ou não diante daquela prova pericial, eu não posso reexaminar essa produção de provas, certo? Diferentemente é dizer que, digamos que o réu ele tenha requerido a prova pericial, certo? Eu estou discutindo aqui se um equipamento super complexo de raio-x ele apresenta um defeito. E eu não tenho a expertise técnica, nem o advogado da outra parte, nem o juiz, para avaliar a questão técnica do equipamento e se ele está na conformidade ideal. Então, o que foi que o réu requereu ao juízo? Requereu a realização de uma prova pericial. Eu, obviamente, como representante do autor, pedi que fosse negado esse requerimento do réu, dizendo que os documentos já acarreados aos autos, tanto os documentos como as provas testemunhais que foram extraídos da audiência de instrução, eram suficientes para o convencimento do juízo. E o juiz ele teria dois caminhos. Ele teria o caminho de acatar o que o réu pediu e realmente deferir a prova pericial, ou não acatar o que o réu pediu e julgar conforme o processo, e não determinar a realização da prova pericial. Digamos que esse juiz ele não tenha acatado o pedido de prova pericial. Qual é o recurso cabível nesse caso? Nós já vimos que ele vai ter que discutir isso através da apelação quando for proferida a sentença, certo? Digamos que realmente a ausência daquela prova pericial trouxe um prejuízo enorme para o réu. Por quê? Porque ele foi condenado no final, na sentença. O juiz entendeu que seria cabível e devida a indenização para o autor, porque ele realmente teria um defeito no equipamento diante das provas já carreadas aos autos. Mas digamos que, se fosse feita aquela perícia, o réu pudesse provar que não existia a deficiência no equipamento. Não existia aquela deficiência, o equipamento realmente não estava quebrado. Então, ele alega isso através da apelação. Essa apelação também tem um julgamento maléfico para o recorrente. E aí ele vai pré-questionando isso até chegar no STJ, discutindo e comprovando no STJ ou no STF, né? No STF alegando que houve realmente um cerceamento ao seu direito de defesa, de contraditória e ampla defesa, porque a partir do momento que não lhe foi dada a oportunidade de produzir aquela prova, ele tinha sido
violado em seu direito fundamental do contraditório em ampla defesa, do qual decorre o direito fundamental à produção de prova, certo? Porque o que se pretende chegar aos autos é a verdade processual que se assemelhe ou se alie mais proximamente à verdade material e real dos fatos, certo? Então, ele pode alegar isso no recurso extraordinário, ele não vai estar discutindo o mérito, a conclusão do laudo pericial, mas vai estar discutindo questão de direito, que o juiz teria cerceado seu direito ao contraditório em ampla defesa por não ter permitido a realização daquela prova, a prova pericial, que seria extremamente necessária para embasar o seu direito de defesa, certo? Então, daí vemos a distinção entre reexame de prova, de produção de prova feita no processo, que isso realmente só pode acontecer nas instâncias ordinárias, e a discussão sobre a violação às normas do direito probatório. Uma coisa é você rever a prova produzida na instância ordinária, outra coisa é você discutir a violação na aplicação do direito probatório previsto no CPC e também seu fundamento constitucional.